Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse webinar da Estar Bem, trazendo um assunto tão importante nesse mês do Outubro Rosa, que a gente fala de prevenção, que a gente fala do cuidado da mulher, e hoje trazendo duas convidadas especialíssimas para estar debatendo esse tema dos impactos da saúde mental para pessoas acometidas por câncer. A gente sabe que o câncer é uma realidade, é uma preocupação de muitos, e que, além das complicações físicas de um tratamento que pode ser muito doloroso e complicador, né, afeta sim a saúde mental. Afinal, pode acontecer momentos de muita desesperança, medo, uma relação com a morte, com a autoimagem, preocupações em excesso, e aí vem problemas de sono, problemas do próprio relacionamento da mulher com as pessoas que ela ama, né? E até tristeza e depressão. As pesquisas apontam que pode sim ter complicações graves na saúde mental que impactam não somente, né, a mulher, mas o próprio tratamento, né, o próprio desenvolvimento do tratamento. Então, hoje a gente vai trazer esse tema aqui tão importante. Eu sou Tiziana Paiva, eu sou head de saúde mental, coordeno um time de psicóloga aqui na Estar Bem. Nós que somos uma startup onde oferece atendimentos de saúde integral, atendimentos médicos, nutricionais e psicológicos para as pessoas, empresas. Portanto, somos uma solução inovadora de cuidado a partir de um aplicativo onde a gente consegue chegar aí a mais e mais pessoas em diversos lugares. Muito boa tarde para quem está aqui ao vivo. E quero, sem mais delongas, chamar as nossas convidadas especialíssimas dessa tarde. Peraí, cadê minha. Onde que eu botei? Para a gente trazer. Oh, gente. Aqui, a querida Adriana Moreira. Ela é jornalista do Estadão desde 96, especializada em turismo, viajou mais de 30 países. Durante a pandemia, a Adriana passou a cuidar também de outras áreas, incluindo saúde e bem-estar. 2021, em plena pandemia, descobriu um câncer de mama. Passou por cirurgia, químio, radioterapia e conta sua experiência com a doença de forma bem-humorada e muito real no blog Tenho Câncer e Agora. Bem-vinda, Adriana. Muito obrigada por ter aceito aqui e estar conosco aqui nesse momento. Gostaria de dar um oi para todo mundo, se apresentar. Oi, Tiziana, obrigada pelo convite tão bacana. Fico muito contente de falar sobre câncer de mama, sobre câncer de maneira geral. É uma bandeira que eu gosto muito de levantar. Acho o tema super importante. O legal do Outubro Rosa, eu acho que é isso, né? A gente tem a oportunidade de abrir o leque, falar de vários temas importantes, e esse é um deles, a questão de saúde mental para o paciente com câncer de mama é muito importante em várias fases do tratamento. A gente, quando pensa nisso, pensa muito né, antes do diagnóstico, mas tem o antes do diagnóstico, aquela tensão que você está esperando, não sabe o que vai ser, está esperando ali o resultado dos exames. Tem o durante o tratamento, que é uma outra fase que você está enfrentando as transformações todas e está começando a se entender dentro daquela nova rotina, daquela nova vida que você tem. E tem o pós-tratamento, que é o que eu estou vivendo agora. 2 anos depois que eu tive o câncer, né? Eu tive o câncer em 2021, então faz 2 anos, vai fazer 2 anos agora em novembro que eu terminei totalmente os tratamentos. Terminei a minha última sessão de radioterapia foi em 30 de novembro de 2021, então faz exatamente 2 anos que acabou. E agora, e esse pós-tratamento também implica em várias mudanças, em vários momentos, tem muita ansiedade, muitas coisas que mudam na vida da gente. A vida não é mais a mesma de antes do tratamento, também não é a vida, você não está doente, mas também não está 100%, então é uma nova vida também que a gente tem que se adaptar. Então vai ser muito bacana bater esse papo com vocês aqui.
Maravilha, Adriana, que alegria você aqui. Já tenho um monte de coisa para perguntar, para refletir, mas vamos chamar a nossa segunda convidada, doutora Patrícia Figueiredo, ginecologista e mastologista, residente médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Servidor Público Municipal em São Paulo, residente médica em mastologia pelo Instituto de Controle do Câncer de São Paulo e uma queridíssima nossa aqui, que sempre faz, né, troca figurinhas com a Obrigada. gente da Estar Bem. Doutora Patrícia, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui. Obrigada, Kiko. Obrigada, e é um prazer enorme conseguir estar aqui nesse bate-papo, né, com vocês. Muito prazer, Adriana. Prazer, muito bacana estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada, fico muito honrada por compartilhar daquilo que eu mais gosto de fazer, que é cuidar de pessoas, e principalmente nesse nicho aí que é tão especial para mim, que é cuidar e ajudar as pessoas com câncer de mama. Maravilha. Pessoal que está aqui assistindo, estou vendo Francine, Tatiana, Júlia, já vão dando um oi aí, já vão aquecendo o tema, vão mandando as perguntas, os comentários que vocês tenham para a gente ir interagindo. A ideia é a gente fazer uma troca aqui, bem importante. Eu queria começar perguntando para a Adriana, né? Você trouxe esse aspecto do talvez pré, durante e pós, né? Para a gente já começar a pensar em questão do emocional da mulher, talvez quando recebe um diagnóstico, no enfrentamento dos dias a dia, né, do tratamento, exames, medicação, enjoo, etc. Né? Eu que tenho uma mãe que vivenciou, né, um câncer, está bem, mas já teve diversos momentos aí desse desafio, a gente acompanhando de perto, né? E o depois, né? Então, como é que você pensaria, traria esse panorama aí para a gente? Olha, é bastante coisa, viu? Mas eu vou começar pelo prévio, né? Eu acho que o que eu sempre falo, muita gente me procura nas minhas redes sociais, né? Para quando acaba de ter um diagnóstico, para que eu ajude a entender, né? A pessoa entender um pouco aquilo que ela vai passar ainda, né? E eu acho que esse momento, enquanto você não sabe exatamente qual vai ser o seu tratamento, você já tem a notícia do câncer, você sabe que tem o câncer, mas você ainda está ali esperando o resultado de uma biópsia, está esperando uma consulta médica, às vezes está esperando um exame que não sai. E esse momento de espera, esse momento de indecisão, né, que você não sabe o que vai acontecer, que você está no escuro, eu acho que é o pior momento que tem de todo o tratamento. Porque você não sabe o que vai acontecer com você, você não sabe qual vai ser o seu tratamento, como você vai reagir a ele, como é que vai ser a sua vida durante o tratamento, o que vai mudar, como você vai lidar com todas essas transformações. Então, esse momento, para mim, eu acho que é o mais tenso, e quando eu converso com as pessoas, né, com as minhas seguidoras, as pessoas que me procuram, esse realmente é o momento mais difícil. Depois, quando você começa o tratamento, você acaba entrando numa rotina. O ser humano ele é incrivelmente adaptável. A gente se adapta a qualquer coisa e a gente se adapta, inclusive, à rotina de um tratamento com câncer. Então, você começa aí, as suas sessões de quimioterapia, elas têm dia e horário, a radioterapia depois tem dia e horário. Então, você se habitua, você acaba encontrando as mesmas pessoas naqueles dias, você acaba criando uma rede de apoio, uma rede com outros amigos, que até eu criei algumas amigas, e uma amiga minha chama de Oncofriends, e eu achei maravilhoso. Então, você cria ali um monte de Oncofriends nessa caminhada. Você acaba se adaptando, né? Claro, não é por isso que é legal, não é nem um pouco legal. Mas, assim, aos poucos, você vai se adaptando. Tem várias questões aí nesse meio, né? Essas transformações do corpo que acontecem, né? Eu, por exemplo, né? E muitas mulheres também passam por isso, quando você tem um câncer mais jovem, acaba entrando na menopausa, então o seu corpo se transforma, você tem que lidar com um novo corpo, além de lidar
com os efeitos colaterais da quimioterapia, você tem que lidar com o que está acontecendo com o seu corpo, que ele é novo, você não tem fôlego para fazer outras coisas, tem uma série de transformações. E você tem que lidar com as outras pessoas também, né? Então, por exemplo, uma preocupação que eu tinha antes de eu saber exatamente como ia ser, né, o meu diagnóstico e tudo mais, era como é que eu ia contar para as pessoas, né? Você se preocupa com o outro, você se preocupa em não causar preocupação. Então, eu esperei saber exatamente tudo o que ia acontecer comigo para poder contar para os meus amigos, para os meus familiares, né? Porque, assim, e você não sabe como o outro vai reagir. Então, você também tem que estar bem, tem que estar preparada para conseguir lidar com a reação do outro. Porque às vezes você conta para uma pessoa e a pessoa chora. E se você. E aí você vai chorar também. Então, assim, tudo bem chorar, né? Mas eu acho que é importante saber que tudo isso vai acontecer. E o pós-tratamento, você já estava naquela rotina, né? De repente você quebra aquela rotina, você não vai mais todos os dias no hospital, e você não encontra mais aquelas pessoas. Você teoricamente está curada, né? Você não está mais em tratamento, você não está mais doente, mas o seu corpo também não é o mesmo. Então você ainda está cansada, você ainda está com sequelas, você ainda não está se sentindo bem, você às vezes está careca. Então tem um monte de questões. E aí você começa a tentar encaixar uma nova vida nessa nova rotina que já não tem mais o tratamento, mas que também não tá próxima. Não era a mesma da anterior, não é. E nunca mais vai ser. 2 anos depois do fim do tratamento, eu posso dizer que a minha vida nunca mais vai ser igual a que era. A minha vida já se transformou, eu sou outra pessoa, o que é normal, não é só o câncer que transforma a gente, né? Várias etapas da nossa vida. O câncer é apenas mais uma etapa da vida né, durante a nossa existência, né? Uma formatura, um luto, tudo isso são etapas da vida que a gente segue, aprende com elas, né? Mas eu posso garantir, minha vida não tem como voltar a ser o que era. O meu corpo não é o mesmo, eu não sou a mesma. E assim, o primeiro ano depois do tratamento, eu vou dizer que foi um ano bem difícil mentalmente. Para conseguir me reorganizar e entender tudo que tinha acontecido comigo e entender tudo que estava acontecendo ainda e o que ainda ia acontecer. Meio que digerindo, né, Adriana, ainda a coisa toda, né? Meio que digerindo, porque você acha que acabou o tratamento, acabou, estou livre, vida que segue. Só que essa vida que segue, você ainda não sabe como, né? Você, por exemplo, eu não conseguia subir uma escada. Eu não aguentava, estava extremamente cansada, mas não estava mais em tratamento. 2 meses, 3 meses depois do tratamento, eu não conseguia subir uma escada. Né? Hoje não, voltei a fazer exercício, tal, né? Mas não consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. E é uma frustração que você tem que aprender a lidar de alguma forma. Sim. Que coisa, e aprender a lidar, refazer a vida, você trouxe isso, explicar para outros o que é, de forma que entenda e que não se sinta, né? Realmente um trabalho muito árduo, né? Para se ter o paciente, nossa, né? E agora, perguntando para a doutora Patrícia aqui, né? Que eu acho que é alguém que dá diagnósticos, né, doutora Patrícia? E esse impacto do diagnóstico que isso traz de potencialmente traumático, né? Acho que é talvez um divisor de águas, né, Adriana? Assim, né? O receber o diagnóstico. Quer falar um pouquinho, Patrícia? Eu quero. Então, o câncer de mama, acho que hoje é o câncer mais falado, né? Porque é um câncer altamente incidente, altamente prevalente no nosso meio. Esse ano de 2023 foram 73 mil novos casos, né? E estima-se até o triênio de 2025, se eu não me engano, 704 mil casos, né? De câncer de mama. Então, é uma doença, assim, a gente costuma falar que é a doença do momento, né? E a gente está realmente nos deparando cada vez mais com pacientes mais jovens, de uma faixa etária que realmente antes
a gente não via com tanta frequência, né? E muito se fala sobre estilo de vida, sobre mudanças, enfim, como um desses fatores de risco, algumas mutações genéticas. Então, é algo que a gente tem que chamar bastante atenção. Quando a gente vai começar uma palestra, assusta o número, né? Falar que 1 a cada 8 mulheres irão desenvolver câncer de mama ao longo de suas vidas, até chegar aos seus 78, 80 anos. Então, é uma doença que, assim, é muito difícil a gente não conhecer ninguém do nosso lado, a gente não ser tocada por ela, né? De alguma forma. E, assim, eu como médica, o que eu sinto é que, assim, às vezes falta muito de nós, profissionais, o tato mesmo para conseguir... Eu vi a Adriana falando e realmente essa angústia pré-tratamento, ela é muito de responsabilidade, às vezes, de uma falta de informação. E que o médico mesmo e a equipe que acolhe essa paciente, ela falha em ter o tato de, inclusive, explicar, inclusive, os exames, né? Então, ultimamente, as coisas têm sido muito jogadas, né? Então, ó, teu exame vem alterado, está com nódulo de mama. A gente não... Às vezes, a pessoa não tem tempo para explicar onde é a alteração, desenhar mesmo, né? Entender que aquela pessoa ela não tem a mesma formação que a gente. Para ela, um BIRAD 4, um BIRAD 5, que é uma alteração de um exame de mamografia, ultrassom e ressonância, é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa tão simples como é para a gente. Então, mastigar essa informação e acolher essa paciente de uma forma um pouco mais humana nesse pré-tratamento, eu acho que vai preparar ela a processar isso de uma forma um pouco melhor. Entender que existem etapas, que a gente não pode pular essas etapas para seguir um bom tratamento, para ter uma boa performance no tratamento. Isso é realmente desafiador, né? Porque, assim, a gente tem inúmeros serviços de saúde no Brasil. E eu acho que, às vezes, assim, eu sinto que nós, como médicos, falhamos nisso. Ser um pouco práticos demais e deixar de acolher essa paciente de uma maneira mais humana. E aí essa paciente se sente muitas das vezes perdida, né? E realmente, assim, hoje, graças a Deus, a gente avançou muito, né, em tratamento de câncer de mama. Antigamente, as nossas cirurgias, elas eram mutilantes, e hoje... Opa, a doutora Patrícia voltou. Antigamente, as cirurgias eram mutilantes, e hoje a gente consegue fazer cirurgias com um ótimo aspecto estético. A gente tem a reconstrução aí imediata, como forma de um benefício aí para a nossa paciente não se sentir de forma mutilada, né, assim, tentar voltar a mama dessa paciente da melhor forma possível. Mas, óbvio, os tratamentos, quando eles são necessários, né, tanto a quimioterapia quanto a hormonoterapia, por mais leve que pareça ser, eles têm efeitos colaterais, e o mais frequente, que foi, acho que a Adriana sentiu no primeiro ano pós, é um sintoma que ele acomete 40% a 80% das mulheres, que é a fadiga, né? É uma fadiga crônica. E esse é o sintoma que não tem remédio para ele. Então, a gente não consegue dar um remédio. E é interessante aonde entra o fator psicoemocional em relação a esse sintoma. Então, o que aconteceu? A gente viu que várias pessoas evoluíam com esse sintoma de fadiga crônica. Era uma queixa que era muito negligenciada pelo meio médico, como isso é normal, é assim mesmo, mas ninguém fazia muito por essa paciente. E daí é onde veio as novidades da medicina integrativa, da gente somar forças aí em tentar melhorar essa qualidade de vida dessa nossa paciente, entender e acolher. E aí tem diversos estudos, meta-análises e revisão sistemática que demonstraram que uma das melhores opções de
de tratamento hoje para fadiga crônica, tanto durante o tratamento, pós-tratamento, e até mesmo de fatores sociais que entra em relação ao diagnóstico de câncer de mama, ou seja, alta intensidade de ansiedade, depressão e tudo mais, o mindfulness, né, baseado em redução de estresse. Então, isso realmente é algo que não são todas as pessoas que têm esse conhecimento, não são todas as pessoas que têm acesso a essa possível técnica, mas, assim, by the book, com evidência científica e trabalho demonstrado, é o que realmente tem feito diferença nas pacientes. Então, entra aí a meditação, a Hatha Yoga, enfim, e essas questões para a gente tentar manejar essa paciente e trazer a questão psicológica para melhorar essa fadiga. Perfeito. Porque não é vitamina, não é o psicológico dela melhorando que essa fadiga vai potencializa, né? Vai ter um cessar. Você sabe que a doutora falou uma coisa, só um parênteses rapidinho aqui, que eu achei muito, muito interessante, que ela falou da maneira do acolhimento do médico, né, de como o médico explica e dá notícia, e eu lembro exatamente como eu entrei no consultório do médico mastologista, quando ele foi me explicar qual era o meu câncer, porque eu tinha aberto o exame, eu sabia que eu tinha câncer, agora, o que eu tinha, como é que ia ser... Eu lembro exatamente a maneira como eu entrei no consultório dele. Ele ficou 1 hora explicando tudo detalhadamente. Ele foi muito honesto, mas muito detalhista. E a maneira como eu saí leve do consultório, sabendo que eu ia passar por um tratamento, com muito clareza, consciente de tudo que ia acontecer, mas assim, aliviada porque eu sabia agora o que ia acontecer comigo. Então, isso que a doutora falou é realmente muito importante, faz muita diferença para o paciente, para quem está passando por isso. E a questão também da fadiga que ela falou, eu fazia muito exercício, né? Eu tinha uma rotina de exercícios antes do câncer, e quando eu voltei, acabou o tratamento, que eu fui voltar à minha rotina, fazer os mesmos exercícios que eu não conseguia fazer praticamente nada, mas eu fui fazendo esse nadinha, assim, esse pouco que eu conseguia, eu fui fazendo com a ajuda, né, da minha treinadora, que não é uma personal só para mim, é um programa de exercícios que eu faço, que eu já fazia durante a pandemia, e ela foi me ajudando a fazer as coisas muito devagar, muito no meu tempo, e mesmo fazendo muito devagar, no meu tempo e com a dificuldade da fadiga, eu fui evoluindo, e essa evolução também foi me ajudando psicologicamente. Então, essa questão, né, que a doutora falou de você arrumar soluções para essa fadiga, para essa questão psicológica, além, né, que não tem a ver com vitamina, que tem a ver com outras práticas, realmente, na prática, eu posso dizer que de fato, é extremamente importante, porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito teórica, né, muito fora, e realmente, na prática, isso faz toda a diferença. Perfeito. Já estamos desenhando algumas estratégias importantes aqui de enfrentamento desse momento, né? Como que se pode, de fato, talvez potencializar de pouquinho, como a Adriana colocou, um exercíciozinho e depois, né, que você vai conseguindo e vai vendo a evolução, que acho que isso torna-se motivador, né? Isso acaba sendo, potencializa a tua autoestima e tal, que isso possa ser a diferença, né? Fazer a diferença aí para essa recuperação, né? E doutora Patrícia trazendo o mindfulness, né? Atenção plena, já pega um gancho até para trazer essa novidade, não sei se todos sabem aqui, mas teremos trilhas de atenção plena no próprio app da Estar Bem, muito em breve, né? Porque a gente sabe o quanto isso potencializa diversos contextos, né? Desde pressão no trabalho, a ansiedade, a processos comuns do dia a dia, até processos, né, mais adoecedores, o quanto isso é realmente potente para as pessoas se sentirem melhor, né, dormir melhor, todos esses elementos
que são tão importantes, né? Eu queria trazer uma questão aqui, que até a Francine aqui coloca no chat, né? Ela como psicóloga, eu também escuto isso também como psicóloga, eu causei um câncer em mim, né? Esse peso da culpa, quando, né? Nossa, o que eu fiz de errado? E eu lembro até de uma fala de um médico, quando eu estava acompanhando minha mãe, veja, né? Como é que é a coisa. Ele pega e vira assim, pergunta para mim, né? Depois de ter lido os exames, pergunta para mim: sua mãe fumava? O câncer dela foi no ovário, né? Sua mãe fumava? Não, minha mãe parou de fumar há uns 20 anos. Ah, mas ela fumou, né? Eu falei, é. Ah, é. Então, assim, ó, tá explicado. Quem mandou fumar quando tinha 40 anos, minha mãe agora com 70. Né? Assim, que acaba visando assim, vamos justificar, temos que ter uma explicação para essa metástase. Não é do nada, né? Que acaba, eu acredito que enquanto profissionais médicos, as raízes e as discussões nem sejam tão consensuais assim do porquê que a Adriana teve um câncer, né? Mas isso é um debate que a ciência talvez precise fazer, mas para o paciente isso vai pesar, né? Para o paciente vai ser onde você errou, né? Onde você errou. Como é que você sentiu isso, Adriana? Chegou para ti assim? Não, eu felizmente não tive esse momento de culpa. Assim, a gente sempre se culpa, a verdade é essa, né? A gente pensa, eu podia ter tido um estilo de vida melhor, né? Podia ter me alimentado melhor, estresse, pouco sono. A gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, a doutora Patrícia pode falar disso melhor do que eu, com certeza. Mas, assim, a gente sabe que o estilo de vida realmente impacta, e a gente se sente adequada. Poxa, eu podia ter feito as coisas diferentes. Mas a minha avó, por exemplo, fumou até os 91 anos. Ela nunca teve nada. Ela teve uma saúde de ferro. Ela morreu aos 93, muito bem, na verdade, né? Então, assim, não dá para você saber que todas essas coisas vão te levar a ter câncer. Agora, essa questão de as pessoas incutirem, uma coisa é eu pensar, né? Ai, puxa vida, eu podia mudar os meus hábitos e levar isso, né, para o pós-câncer. E outra coisa é uma coisa meio acusatória, né? Ai, você tem uma coisa de o câncer é causado porque você não perdoa, porque você é estressado, nervoso. E não é isso, né? Assim, eu acho que a gente tem que. Acho que as pessoas também, quando vão falar com uma pessoa que está passando por um tratamento, por um diagnóstico de câncer, elas também têm que ter um pouco mais de sensibilidade, né? O que vai ajudar esse tipo de comentário? Não vai ajudar em nada, então é melhor não fazer, né? Sim, você causou seu câncer, né? Você. A última coisa que o paciente precisa é desse caráter acusatório. E muitas amigas minhas que passaram por câncer contaram que com elas, de fato, elas receberam muito essa, né, isso. Ah, mas você também queria o quê? Você fez tal coisa. Não, gente, não é assim, né? E também não é um castigo, né? Ai, eu não deveria ter matado aquela formiga em 1987. Não é um castigo divino, não é. Câncer como a doutora falou, vem aumentando muitos casos. No futuro, acredita-se que o câncer vai ter um caráter de doença crônica mesmo, as pessoas vão tomar remédio, como tomam para diabetes hoje. Isso que eu, né, converso com muitos médicos para fazer as reportagens e tal. E é do ser humano, é do estilo de vida do ser humano que a medicina, a ciência, provavelmente, possivelmente, eu acredito que vai descobrir causas, genes e né, fatores melhores, mas até lá a gente pode fazer a nossa parte para evitar, para prevenir. Essa é a minha bandeira sempre de prevenção. Por isso que a gente fala muito de câncer de mama, né, de outros tipos de câncer, tudo que a gente pode fazer para prevenir, vale a pena prevenir, mas colocar o paciente nesse lugar de culpa, isso não é justo, né? Não é justo com o paciente, não é certo. Você já tem tanta coisa para lidar com mais isso realmente não dá.
E a gente, infelizmente, cai nisso, né? Seja o leigo e até profissionais, como a gente trouxe, né? Eu queria te ouvir, Patrícia, um pouco a respeito da ciência, acho que esse estigma, né, que carrega quem tem o câncer, e até onde a ciência já tem de conclusões, né? Para a gente clarear aqui e conhecer mais aqui em que ponto estamos, né? Das causas e tudo mais. Tá, eu vou falar um pouquinho do câncer de mama, né? Porque senão a gente fica muito amplo aí. Então, assim, o câncer de mama, ele, como a própria Adriana falou, ele é multifatorial, né? Então, assim, somente 10 a 15% das pacientes diagnosticadas com câncer de mama são devido a casos hereditários, ou seja, a heranças genéticas, né? Então, são aquelas mutações genéticas que carregam de família, com mutações de genes, os principais BRCA1, BRCA2, como veio muito aí à tona a questão da Angelina Jolie, ela tinha uma mutação, tem uma mutação genética, né? Por isso que ela fez toda aquela questão da cirurgia, mas a maioria, né, que são os 90%, 85% a 90%, eles são multifatoriais. E daí, quando a gente fala multifatoriais, existem inúmeras, né, diversos fatores de risco. Então, desde ser mulher. Então, o simples fato da gente ser mulher, a gente já ganha aí um fator de risco de câncer de mama. Homem pode ter também câncer de mama, mas é apenas 1% dessa população que é acometida. Então, é muito baixo. E, geralmente, os homens realmente são muito mais ligados à questão genética, a mutação do gene BRCA. Existem outras causas, como paciente que teve ou a primeira menstruação de forma precoce e a menopausa, que é a última menstruação, de forma tardia, paciente que nunca teve filho, ou que o primeiro filho foi em idade tardia, após os 30 anos de idade, o fato da paciente não ter amamentado, obesidade na pós-menopausa, álcool, ingesta de álcool aumenta muito mais do que o tabaco, né, do que o fumo, o câncer de mama. Então, assim, a gente vai, uso de terapia de reposição hormonal prolongada, acima de 5 a 8 anos. Então, a gente vai tendo inúmeros fatores, né? Sedentarismo, e a gente vai vendo, assim, que não é né? E, às vezes, o que eu vejo, assim, que é bem, bem difícil, é aquela paciente que... Você vê aquela paciente jovem, extremamente saudável, que não fuma, não bebe, que vai para academia, tem um baixo de gordura, sabe, aquela paciente saudável mesmo, não Sim. tem nenhum antecedente familiar de risco, a paciente faz testagem genética e não tem nenhum gene encontrado no teste genético que justifica aquele câncer, e ela foi diagnosticada com câncer, né? Isso é muito difícil, porque ela fica olhando para trás mesmo e vendo aonde foi o fator dela, né? Então, assim, a gente hoje em dia, a gente fala de xenoesteróide, então, assim, são coisas tão pequenininhas, desde a garrafa de plástico, a gente não consegue mais viver numa bolha, porque o mundo ele ficou muito informatizado e muito industrializado, mas, assim, óbvio que algum fator externo deu lá um input na célula para ela proliferar de forma desorganizada e atípica e gerar o câncer. Pode ter sido o hormônio? Pode. Conseguimos determinar de que é só o hormônio? A gente não consegue achar um vilão, um culpado, né? Então, eu acho que são inúmeros fatorzinhos dentro de uma paciente que tem já uma predisposição, e até por ser mulher, a desenvolver. E o nosso olhar, eu acho que não tem que ser em olhar para trás no que eu errei. Não, mas é olhar para frente e o que eu posso fazer diferente agora, né? Então, eu vejo muitas pacientes jovens que tiveram câncer de mama e que elas melhoraram muito a qualidade de vida delas depois que ela teve o câncer de mama. Então, elas começaram a ter um pouco mais de tempo para elas, abdicaram um pouco mais daquela questão workaholic,
começou a se cuidar mais, a se alimentar com um pouco mais de produto orgânico, começou a viver um pouco melhor em família, a curtir mais a questão familiar, a não ficar tão estressado com coisas que não merecem o nosso estresse, se aproximaram de Deus, se apegaram muito mais a grupos de igreja, e isso fortaleceram elas. Então, assim, e também o que eu não posso deixar de levantar aí é a gente cuidar da gente, né? Então, assim, o tratamento, a gente sabe que, assim, quando a gente... Óbvio que a gente tem diversos tipos de câncer de mama, e não necessariamente o tumor pequenininho, ele vai ser extremamente... hoje em dia tem a biologia molecular do tumor, então são os triplos negativos, os HER2, eles falam muito a respeito de agressividade, comentados de recidiva, de metástase, enfim, tudo mais. Mas sabe, é fato de que quando a gente descobre menor, as chances de cura são maiores. Uhum. Então, qual é a nossa possibilidade de descobrir menor? Então, assim, a gente não esquecer de fazer o nosso rastreamento, né? Uhum. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda, juntamente com a americana, o rastreamento com a mamografia a partir dos 40 anos de idade. E eu acho, assim, a gente se conhecer, saber como que é a nossa mama, mudou de forma, mudou de tamanho, está estranho, passa no médico, vamos dar uma olhada, vamos examinar, ver se tem alguma coisa de errado. Então, assim, o que foi para trás a gente não consegue. O que a gente poderia fazer é uma testagem em massa, né? Então, a gente podia realmente testar todo mundo, né? Vamos testar o Léo, né? Se a gente tivesse muito dinheiro, né? Nossa, o governo desse um incentivo aí, vamos testar todo mundo, fazer testagem genética para ver que tem mutação. Mas veja, são 10 a 15% só que vai ter o real benefício, né? Uhum. E existem genes que são desconhecidos hoje, que nem são... A gente testa, nosso painel mais amplo é 148 genes. Então, assim, a gente não consegue testar todos os genes, e hoje não são todos os genes que a gente testa que muda a conduta clínica, que a gente fala, não, esse gene realmente é importante para a mama. Então, é muito difícil a gente fazer isso diferente. Aquilo que a gente consegue mais fazer de diferença é o mais difícil, que é aquilo que a gente pode fazer por nós. É onde a gente esquece, às vezes, que é o quê? Ter um tempo para nós, né? Um tempo de meditação, de autoconhecimento, um silêncio para entender quem somos, né? Ter mais uma vez, ter tempo com as pessoas que a gente ama, desfrutar desse tempo, exercício físico. Os estudos já mostram que 150 minutos de exercício físico por semana, eles reduzem até 30% o risco de ter câncer de mama, eles são quase equiparados a medicamentos, né? Então, assim, aos hormonoterapias. Então, alimento saudável, tentar não comer industrializado, evitar o consumo de álcool excessivo. Então, tudo isso é coisa que a gente consegue fazer, né? Nem sempre fazendo tudo isso vai dar certo. Garante, porque né, doutora? A gente não tem... porque a gente não tem garantia de nada, né? Então, assim, é igual as minhas pacientes, às vezes, vinham muito desesperadas, né? Eu trabalho no serviço do público que eu atendo bastante, né? A questão de câncer de mama, e era muito difícil, né? Às vezes, explicar, e elas querem saber por que comigo, por que eu, mas eu vou morrer, quanto tempo eu tenho? Eu sempre falo, gente, olha, veja bem, eu tô aqui nesse hospital te atendendo, eu posso atravessar a rua, vir um carro e acontecer alguma coisa. Então, a gente não consegue prever as coisas que estão por vir. A gente consegue fazer o hoje diferente. Então, assim, vamos tentar trabalhar um pouco melhor no hoje. Então, o que a gente de hoje é fundamental, baseado em estudos seríssimos, randomizados, que estilo de vida é realmente um fator protetor para câncer de mama. Perfeito. E prevenção. Então, acho que é isso. Recado dado, né? Estilo de vida,
o autoexame, conhecer nossas mamas, gostei muito, Patrícia, né? Temos que... É isso. Temos, né? E ficarmos alertas, né, a tudo que pode acontecer, do que está acontecendo, e a gente se cuidar, né? Se priorizar. Sim. Muito bom. Gostei demais. E já chamando aqui, né, para o pessoal que está aqui assistindo, né, seguir aqui o canal da Estar Bem no YouTube, curtir esse vídeo para chegar a mais pessoas. E eu queria perguntar para a Adriana aqui uma questão aqui da Bisoto juntando com a da Cíntia, né? A respeito desse apoio, da rede de apoio, a família, os amigos, você trouxe um pouco disso, até como um pouco de obstáculos. Às vezes é difícil lidar com um amigo, explicar e tal, né? Não sei se tem muitas falas, aquelas falas assim, vai dar certo, Adriana, fé em Deus, que muitas vezes pô, você está, né, com medo, você está se sentindo mal e esse sentir mal, esse medo não é acolhido em lugar nenhum, né? Não tem espaço. E aí, o outro gancho da Cíntia é processo terapêutico com o psicólogo, uma psicoterapia. Como que entra nisso, né? Então, uma parte ali dos amigos e familiares que talvez não se cumpra, que não dá para ser acolhido alguns aspectos dessas emoções, desse adoecimento, e que talvez um espaço terapêutico fosse potente. Como é que tu vê isso, Adriana? Bom, a primeira parte, né, da pergunta que a Ana fez, você sabe que quando eu estava em tratamento, eu abri uma caixa de perguntas, né, no meu perfil e perguntando justamente para as pessoas que me seguiam por causa do câncer, o que elas não gostavam que as pessoas falassem para elas, né, durante o tratamento. E eu recebi também, por outro lado, muitas pessoas perguntando o que elas podiam falar. Justamente isso, porque às vezes a pessoa se afasta do paciente com câncer porque ele não sabe como lidar, não sabe o que dizer. E aí, assim, eu acho que o coringa dessa história toda é você não se afastar, porque a pessoa, ela... Assim, o apoio dos meus amigos e dos meus familiares foi fundamental nesse processo. Assim, eu fui muito acarinhada, eu fui muito querida, eu recebia muita mensagem, eu recebi cestinha com coisinha, cesta de mensagem, pãozinho, assim, sabe? Pequenas coisinhas, pequenos carinhos que faziam muita diferença para mim. Então, eu acho que o fundamental é não se afastar da pessoa. Às vezes, o paciente com câncer, cada um lida de um jeito, né? A minha maneira de lidar foi botar a boca e no trombone e falar para todo mundo e colocar isso para jogo e tentar fazer disso um propósito mesmo, tentar que as pessoas pudessem se prevenir e não acontecer com elas a mesma coisa que aconteceu comigo na medida do possível. Mas tem gente que fica mais introspectiva e também está tudo bem, né? Cada um tem o seu jeito. E aí que eu acho que os amigos, os familiares, eles têm que ter um papel de falar assim, olha, eu não vou ficar te perguntando, quero que você fique à vontade, mas você precisa saber que eu estou aqui. Então, você pode mandar uma mensagem para aquela pessoa. Às vezes não precisa perguntar, como é que você está, como está o tratamento. Você pode perguntar simplesmente, estava andando, vi tal coisa, ouvi essa música e lembrei de você, ouvi esse livro e lembrei de você. Porque esses pequenos carinhos, essas pequenas lembranças fazem muita diferença. Às vezes a pessoa não quer falar naquele momento, mas ela sabe que você está ali para ela, né? Então isso faz muita diferença. Eu recebi muitas mensagens, e isso para mim foi muito importante, me ajudou a caminhar num momento em que realmente as coisas ficam mais difíceis, né? A gente fica muito sensível emocionalmente, qualquer coisa, né? Qualquer coisa chora, qualquer coisa, você está muito com as emoções à flor da pele. Então, quando você recebe esse carinho, e no meu caso, ainda foi durante a pandemia, então não tinha nem como abraçar as pessoas, né? Eu estava distante fisicamente, estava só com a minha família próxima, né? Então, isso fez muita, muita diferença para mim. Agora, eu esqueci qual que era a segunda pergunta mesmo. A parte da terapia, né? Isso.
Eu acho muito importante mesmo para quem pode, para quem tem essa possibilidade de procurar uma terapia. Eu acho que pode ajudar sim, mas eu acho que também a pessoa não precisa se obrigar a nada, ela também tem que ter o tempo dela, porque quando você está ali durante o tratamento, você está lidando com tanta coisa, com tantas consultas, com tantos médicos, com tantos exames, às vezes essa questão de você falar, puxa, eu vou procurar um terapeuta também pode causar um estresse maior. Vai no seu tempo, você acha né, que está no seu momento, que aquilo vai te fazer bem, eu acho importante. Você pode procurar o terapeuta antes, durante ou depois do tratamento, em qualquer uma das fases que você está. Eu acho que é importante e vai ser e vai trazer benefícios, mas sem se obrigar a nada. Aliás, eu acho que essa é a chave durante todo o tratamento. Não se obrigue a nada. Né? A questão dos exercícios que eu falei antes foi algo que durante o meu tratamento eu simplesmente não conseguia fazer. Não me sentia à vontade, não quis fazer. Às vezes andava um pouquinho de bicicleta, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas os exercícios regulares eu não fazia, fui fazer depois. Então, acho que você já está tendo tantas coisas que você é obrigada durante o tratamento em si, que você não pode abrir mão, você é obrigada a fazer. Então, eu acho que faça, mas faça no seu tempo, sem se obrigar, sem que isso seja algo forçado, que seja algo natural, leve, e eu acho que os benefícios vêm sim, porque você acaba tendo um olhar diferente sobre, primeiro, finitude, né? Você se depara com a sua finitude, com a questão do câncer, você acaba tendo um olhar de uma pessoa também que não está viciada, né? Que não está dentro da sua história como pessoa, não é seu amigo, não é seu familiar, e também não está dentro do câncer. Então, eu acho que você ter essa visão de fora acaba te ajudando em muitos aspectos. Perfeito. Acho que a gente ressaltar aqui a singularidade das pessoas, né? Que as pessoas não são iguais. Que aí eu acho que quando a gente traz várias estratégias de cuidado de quem está no tratamento ou para se cuidar, né, preventivamente, eu fico pensando que a gente distribui como se fosse um menu, assim, né? Diversas possibilidades e que a gente possa se engajar no que a gente acha que dá aqui, que não dá ali. Ah, não dá para fazer meditação, não estou conseguindo. Tudo bem, mas você está fazendo seu exercício, né? Você está se alimentando bem, enfim, há um outro momento da tua vida. Comecei uma terapia, ou, né? Então, para alguns, eu acho que cabe muito bem a gente fazer uma aqui, né? A gente ter essa sensibilidade para pessoas diferentes, né? E eu acho que também algumas coisas assim, você ajudam a gente mentalmente nesse processo, né? Pequenos carinhos que você faz com você mesmo. Então, ouvir uma música gostosa, assistiu aquele filme que você já assistiu 50 vezes, que você sabe que dá tudo bem no final. Você fazer esses pequenos carinhos também e receber esses pequenos carinhos também dos amigos faz muita diferença, né? Uma comidinha, um abraço, um livro, alguém que te manda uma música, uma playlist. Tudo isso, e você fazer isso com você mesmo, tudo isso eu acho que contribui para uma melhoria, para você se sentir cada vez melhor com você mesmo e conseguir lidar com esse processo com mais leveza. Perfeito, muito bom. Cíntia traz, estamos quase se encaminhando aqui, né, para o final do nosso webinar. A Cíntia traz aqui um ponto interessante, talvez a Patrícia possa contribuir, do impacto naqueles que cuidam, né? Na rede, os cuidadores que estão ali acompanhando, acho que não só os familiares, mas os enfermeiros, os técnicos, os médicos, a equipe multi que acompanha a paciente, enfim, né? E quando a gente tem uma perda, quando a gente tem muito sofrimento, como que tem esse impacto? Como é que você vê, Patrícia? Eu acho assim, primeiro eu vou falar, acho que são 2 pontos bem divergentes. Primeiro é da equipe que cuida, né, da paciente, então nós médicos, os enfermeiros, os próprios cuidadores do hospital. Isso é bem difícil lidar, a gente tem que ter
uma saúde mental muito, muito bem equilibrada, porque senão, né, fica aquelas coisas achando que qualquer coisinha você também tem, qualquer sinal bobo já é algo muito grave, né? A gente tem tendência a supervalorizar poucos pequenos sintomas, né? Porque a gente vê tanta coisa, existe tanto de câncer, então a gente acaba, ao invés de superestima muita coisa que às vezes não é. Então eu acho que realmente a gente precisa desse cuidado, né? Isso é uma questão que alguns hospitais, eles pensam, né, na saúde mental dos colaboradores. Então, a gente tem alguns grupos de apoio, a gente tem algumas questões, algumas coisas que podem nos ajudar psicologicamente a não desenvolver uma ansiedade em relação a esse tema, né? E até mesmo em relação ao burnout, né? Porque senão a gente fica muito também envolvido e a gente esquece de ter aquele limite, né? De saber do médico e do paciente, né? Então, até para a gente conseguir cuidar bem. Então, isso é um ponto. E o outro ponto que eu acho bem interessante tocar aqui é em relação à rede de apoio, né? Eu vou passar um dado aqui que ele é bem complicado de dizer, mas é uma questão que existe e eu vejo isso bastante na minha prática clínica em relação aos familiares das pacientes com câncer de mama. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, cerca de 40% a 60% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama são abandonadas pelos seus parceiros. Meu Deus. Então, e a gente vê, assim, em contrapartida, se eu não me engano, são 3% ao contrário. Então, quando o homem desenvolve câncer, a mulher ela tem um papel totalmente ao contrário, né? Ela se doa por completo. Então, isso é algo que a gente vê com muita frequência. Óbvio que muito mais no SUS do que na rede privada, talvez pela falta de apoio, de condições, talvez desse parceiro conseguir digerir a informação, ter alguma equipe aí por trás, trabalhando em conjunto, mas é um dado chocante, né? Onde a gente mais imagina que a mulher ela mereça ter o apoio e o apreço do seu parceiro, é onde ele a abandona, né? Então, tem dados, se a gente assim, o Léo tem alguns noticiários que falam em até 70%, mas assim, o básico mesmo que a gente tem aí é 40% a 60% de abandono. Então, isso é muito sério. Então, alguma coisa precisa mudar, né? Em relação a isso. Então, esse é um lado muito cruel e assim, óbvio que existe uma rede de apoio muito bacana, familiar, se une, né? Mas a gente tem que também entender que nem tudo são flores. Você sabe que a mulher, ela é ensinada a cuidar, né? As mulheres, desde pequena, você brinca de boneca, né? As mulheres são estimuladas, né, a cuidar desde pequenininho, você é ensinado a cuidar. Isso não acontece com os homens. Então, quando os homens se deparam com, né, uma situação limite como essa, muitos abandonam. Eu vi esse estudo também, e aí eu vi uma outra reportagem que tinham conversado com alguns homens para entender. E muitos fogem porque não conseguem lidar com aquilo, então tem medo, não. Outros simplesmente acham que, né, não, para mim não dá, não funciona e tal. Mas eu acho que existe uma questão aí de sociedade mesmo, de ensinar os homens que eles também têm que cuidar. Porque outro fator muito interessante em relação a essa questão é que as mulheres, normalmente, elas marcam os exames de todo mundo da casa. Elas marcam do marido. Tem homem que só vai ao médico quando a mulher marca. Ele não marca sozinho, ele não sabe nem o nome do médico, nem a especialista. A mulher que faz esse papel, né? Então a mulher marca os exames de todo mundo da casa e ela acaba esquecendo do dela. O dela ela deixa para o final. E a mulher tem uma sensação de quando ela está se cuidando é egoísmo. Sim. E não é.
quem cuida precisa de cuidado, também precisa, e isso também vale no caso familiar, né? No meu caso, quem cuidou de mim foi a minha mãe, e eu cuidei dela, porque minha mãe também teve câncer de mama, né? Há 10 anos também está bem e tal, e ela pôde cuidar de mim quando eu tive há 2 anos. As pessoas, quem cuida precisa de cuidado, porque a pessoa fica realmente no seu limite. Ela está ali preocupada com a pessoa que ela ama, que também não consegue, ela não consegue fazer nada para mudar aquela situação. Ela fica sobrecarregada, então, muitos casos, né, a pessoa tem ali que lidar ainda com criança pequena, ou com um idoso também, que também inspira cuidados. Então, às vezes, o cuidador também está sobrecarregado ali, e ele também vai precisar de um apoio psicológico, ele também vai precisar de um momento dele, um momento fora, um momento que ele possa se afastar do paciente e cuidar de si mesmo. E isso não é egoísmo, isso é necessidade, né? É saúde mental, para você não adoecer também, porque se o cuidador adoece, não tem como cuidar da Sim. pessoa que necessita de cuidados. Então, é por isso que é tão importante ser bem honesto com relação a isso, né? Não existe conto de fadas, as pessoas acham que elas aguentam tudo. Não, gente, não tem problema não aguentar tudo, não tem problema você ser frágil, você precisar se afastar, chorar, procurar ajuda. A gente tem que falar mais e pedir mais ajuda, tá tudo certo. Acho que não pedir ajuda que é o grande problema. Isso. São aspectos culturais, sociais, históricos bem importantes aqui que a gente está discutindo, né? Que, no fim das contas, me parece que o que a gente precisa é retomar o humano, né? Ser humano, que o ser humano cansa, o ser humano chora, o ser humano tem força para lutar, né? São diversas facetas e diversos momentos, né? Então, a gente conseguir acolher em nós todos esses momentos, né? E a doutora Patrícia traz algo chocante, que eu já tinha visto um dado de mulheres que que perdem os movimentos, né? Seja por amputação ou ficaram paraplégicas, e que 98% são deixadas, né? Assim, então, meio seguindo nessa linha, também um aspecto cultural, educacional, histórico, que a gente tem que debater, né? Que a gente tem que botar na mesa e dizer assim, peraí, o que está acontecendo dessa forma, né? Então, nossa, eu só tenho a agradecer esse momento. Quem está assistindo gostou, conta aqui. Conta aqui. Fiquei me senti nutrida com essa conversa nossa hoje aqui. Quero agradecer, doutora Patrícia, pela disponibilidade, esforço aí no meio do trabalho de estar aqui com a gente. A Adriana também, que não menos esforços para estar aqui contribuindo. E palavras finais, meninas, quem começa? Bom, posso começar. Adriana. Não, eu queria agradecer demais, foi muito bacana. Me sinto honrada de estar aqui com vocês. Foi um bate-papo maravilhoso. A gente podia ficar mais 1 hora aqui falando, tem muito assunto para a gente tratar desse tema, o que eu acho ótimo, porque abre espaço para a gente fazer mais iniciativas desse jeito, né? Não precisa ser só em outubro, pode ser durante o ano todo. Eu acho que tem espaço para a gente falar muito sobre saúde mental e câncer e tantos aspectos, falar só sobre o cuidador, falar só sobre o paciente antes, só sobre o paciente depois, tem muita coisa bacana para falar. E falar para vocês, quem puder me seguir ali no Instagram, @MoreiraDri, falo muito sobre câncer lá, e espero vocês para a gente continuar levando essa palavra da prevenção mesmo do câncer, e enfim, estou ali para qualquer dúvida, para qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Muito bom. Querida Patrícia. Quero agradecer também, foi muito gostoso. A gente sempre aprende, né, com vocês, enfim, é sempre gratificante estar junto de gente humana, de gente que a gente como a gente, né? E também estou à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no particular, as meninas têm meu contato, podem ficar à vontade. Obrigada, Tícia, obrigada, Adriana, por
dividir essa mesa de bate-papo, me sentir em casa mesmo, e vamos aí seguir defendendo essa bandeira de prevenção de câncer de mama. Sim. Vamos seguir aí defendendo essa bandeira de autocuidado, de melhorar nosso estilo de vida e realmente de alcançar aí novos níveis aí de qualidade de vida que a gente merece. Um beijo grande para todos. Obrigada a todos. Encerramos aqui nosso segundo webinar. Se você curtiu, deixa teu like, segue a gente e compartilha esse conteúdo com quem pode se beneficiar com esse nosso papo aqui. Nós somos da Estar Bem, conheça a nossa solução e a gente se vê em breve com outro webinar. Um grande beijo, até mais. Beijão.